Comecei no caminho espiritual e tudo desandou na minha vida. Você está passando por isso agora? Você passou por isso em algum momento? Onde você estava começando algo que iria te fazer bem, te faria crescer, entrou para o terreiro e desandou, começou a estudar a bruxaria, a magia natural, desandou, ou já estou no caminho mágico há muito tempo, na hora que eu ia me tornar sacerdote, sacerdotisa, na hora que eu ia subir de posto, tudo deu errado. Na minha vida pessoal, eu estava quase sendo promovido e de repente minha mulher divorciou de mim, ou eu fiquei doente, ou aconteceu alguma coisa. Vocês já pararam para pensar que toda vez que você vai dar um salto na sua vida, alguma coisa faz com que outras coisas, ou a questão em particular que você vai saltar, desande? Você sabe por que que isso acontece? Sabia que isso é espiritual? E sabia que isso é algo que você precisa transcender para chegar lá? Vou te explicar isso. Eu sei que ficou meio confuso essa introdução, mas é porque é um assunto que eu vou falar da cabala, vou falar da magia, vou falar da nossa vida diária e vocês vão entender bem, tá? Antes, né, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito. Seja muito bem-vindo ao canal Gilberto Melo. Esse é um canal de espiritualidade, onde diariamente nós estamos aqui conversando sobre espiritualidade, magia, esoterismo, desenvolvimento pessoal para você. É um canal livre, então independente da sua religião, independente do seu caminho espiritual, você é muito bem-vindo e eu tenho certeza que isso vai agregar na sua vida, tá? Esse tópico me veio, né, essa ideia de trazer esse vídeo aqui para vocês, me veio de uma conversa que eu estava tendo com meu companheiro sobre uma pessoa que adentrou o nosso terreiro. E essa pessoa, ela passou por uma situação, tipo, ela começou no terreiro agora, há pouco tempo, e ela passou por uma situação assim, meio que provando a fé dela, meio que provando, tentando tirar ela dessa busca da espiritualidade. E aí a ideia desse vídeo veio dessa conversa que eu estava tendo, né, sobre o porquê que isso acontece. Uma vez, um filho de santo meu, o dia que ele me procurou, ele estava tendo vários sonhos com o Zé Pilintra, e aí ele me procurou para conhecer o terreiro e tudo mais. É um filho que cresceu muito espiritualmente falando, é um filho assim que tem me dado muito orgulho. E esse filho, o dia que ele veio aqui em casa, a gente conversou, convidei ele para vir na reunião seguinte. No dia que ele veio aqui, quando ele estava saindo da minha casa, ele teve um acidente de moto. Graças a Deus ficou bem, nada ruim, mas eu falei, esse cara nunca mais vai voltar, porque ele vai achar assim, fui lá conversar para entrar no terreiro e aconteceu isso comigo? E isso já aconteceu com várias pessoas que começam a pensar em ir para a espiritualidade. Tem um filho de santo que quando ele veio aqui a primeira vez, quando ele chegou em casa, a mulher dele deu uma crise. Parecia que a mulher dele estava possuída, que a mulher quebrou a casa inteira. E era a primeira reunião que ele vinha na condição de filho de santo. Então, quando você entra para o caminho espiritual, há uma resistência muito grande no primeiro momento. E essa resistência ela se dá tanto de forma interna quanto de forma externa. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão ter um processo emocional terrível, vão ter pesadelos tentando tirá-la do terreiro. Ou eu estou citando o terreiro porque eu peguei esse caso da minha vivência, mas pode ser, por exemplo, começou a estudar magia. Quantas pessoas não começam a estudar espiritualidade e a família vem igual um leão, destruindo, machucando, agredindo, para desestimular você desse caminho? Tem fatores internos, então, por exemplo, tem muita gente que tem pesadelos para sair do terreiro, tem crises emocionais, a pessoa dá uma queda vibratória tão grande nesse primeiro momento que ela acha, não vou não, desde que eu fui lá eu tô passando mal, eu tô ruim. Isso que a gente chama de catarse, né? Catarse, essas emoções que vêm para fora quando a gente começa um processo de purificação. Então existem as barreiras internas que se apresentam nesse primeiro momento, e existem as barreiras externas, família, o caso do acidente que eu te contei, problemas externos, tudo isso é uma coisa só. É o seu ego tentando se manter vivo. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é para o caminho espiritual, mas eu vou mostrar para vocês que isso acontece na vida. Quando você toma a decisão de viver uma vida espiritual, de viver uma vida focada no bem, na luz, no crescimento pessoal, quando você resolve, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou me tornar um ser humano melhor,
você dá um alerta para as sombras externas e para a sombra interna que elas vêm para cima de você. Isso acontece demais. Então, você tem que estar preparado para isso, tá? Por quê? Porque o seu ego, ele vai atuar em sonhos, o seu ego, ele vai atuar através, por exemplo, de sentimentos e emoções, de desânimo. Então, tem muita gente que entra pro terreiro todo animado. Na segunda reunião, já dá um desânimo, um cansaço, uma vontade de não ir. É o seu ego. As coisas do lado de fora, né? Porque dentro e fora é uma coisa só, né? Tudo que está dentro é como tudo que está fora e vice-versa. Então, você acaba atraindo também situações fora para não ir adiante com aquilo ali. Porque a gente tende a permanecer na inércia. O nosso ego não quer abrir mão. Fora que o processo de crescimento ele é um processo doloroso. Então, a primeira dor que você vai ter, a primeira dor que vai ser apresentado para você é essa dor. Se você insistir, melhora. Por isso que eu falo. Sabe aquele ditado, quanto mais rezo, mais assombração aparece? É verdade. Essas assombrações, no fundo, elas querem te manter onde você está. E se você insiste e continua rezando, elas vão embora de vez. E nunca mais voltam. Por exemplo, sabe a iluminação de Buda? Conta, né, que na noite em que Buda se iluminou, Maia, né, veio com todos os seus demônios, Mara veio com todos os seus demônios em cima de Buda até o momento que ele se iluminou. Perceba que quanto mais próximo da iluminação Buda estava, mais esse universo ilusório atacou ele. É o que acontece comigo, é o que acontece com você, é o que acontece com essa pessoa que quer ir para o caminho espiritual, mas as coisas a puxa para trás. O que ela faz? Ela desiste? Não, porque se ela desiste, o mal vence. Ela tem que insistir. Porque é na insistência dela que ela se ilumina. Então, isso acontece muito no início do desenvolvimento espiritual. Por isso que às vezes você começa o desenvolvimento espiritual ou começa algo novo, e aí não é uma coisa só da Umbanda, por exemplo. Minha família é evangélica. Eu já escutei, por exemplo, eu vou assumir um ministério lá na minha igreja de intercessão. Quando a pessoa vai assumir o ministério de intercessão, de louvor lá, o ministério que ela for assumir, que é alguma coisa de autoridade espiritual, o mal se levanta contra ela. Isso acontece na igreja evangélica, isso acontece no terreiro, isso acontece no centro espírita. Sempre que você vai se iluminar de alguma forma, as sombras elas vêm, né, e tentam te atacar. E de onde que vem essas sombras? De você mesmo. Gilberto, mas esse rapaz que caiu de moto, ele não quis cair, mas ele atraiu isso com o inconsciente dele. Nós atraímos tudo com a nossa mente inconsciente. É por isso que eu falei, a resistência ela vem de dentro, mas essa resistência também vem de fora, porque é uma coisa só. Expliquei o porquê que isso acontece no início do seu desenvolvimento, né? Dentro da Cabala, no processo de iniciação, né, do reino até a coroa, você também tem o abismo. Você passa pelo abismo. Dentro da Wicca tem uma expressão que eu acho muito bonita. A Wicca, o termo abismo é da Cabala, mas expressa a mesma coisa da expressão a noite escura da alma. A noite escura da alma é um termo, né, uma expressão da Wicca, né, que significa o abismo da Cabala, que é o seguinte: vai chegar um momento onde você vai ser testado. E de acordo com, se você passar nesse teste, você vai para o próximo nível. Se você é reprovado, você fica ali. Então essas resistências que se dá toda vez que você está caminhando, é um teste para saber se você é merecedor do próximo passo. E o teste é um teste autoimposto. É você que coloca. E se você se vence, que no fundo nós não estamos aqui para vencer nada além de nós mesmos. Você vai para o próximo nível, você vai para a próxima... Nossa, eu tô suando, gente. Os últimos vídeos aqui, se vocês repararem, eu tô suando igual não sei o que. Tá muito quente. Ai, desculpa, tá, gente? Tá muito quente aqui na minha cidade e ainda tô com um rojão de luz batendo na minha cara e esse rojão atrapalha um pouquinho. Voltando aqui então, né, gente? Desculpa a interrupção, porque o suor caiu no olho, aí já era, né? Então a noite escura da alma é esse momento, vamos falar assim, que acontece onde a gente é testado. E se a gente passa, a resistência acaba.
Então, se você insistir no terreiro, insistir na mudança de comportamento, insistir na melhora pela qual você se propôs, não se preocupe. As coisas vão melhorar, só que você tem que insistir. Saturno, né? Inclusive, Saturno é o regente do ano de 2025 e é o regente dessa era atual que a gente está vivendo. Ele cobra muito isso. Tudo é muito difícil no início, mas se eu venço essa resistência inicial, as coisas fluem. Imagina que é mais ou menos como o degrau de uma escada. Vamos fazer essas duas cartas aqui como um degrau. Um degrau não é assim? Você tem uma superfície plana aqui. Quando você chega aqui, você tem essa resistência, o que você faz com o seu pé? Você leva para cima. Então é assim que a gente sobe na nossa vida. Quando a gente bate numa resistência, a gente cresce, sobe, passa por sobre essa resistência e atinge um lugar maior. E aí depois vai acontecer a mesma coisa nessa nova etapa. Esse é o eterno ciclo do crescimento. E é por isso que, de tempos em tempos, você vai passar pela noite escura da alma, de tempo em tempo você vai passar por uma resistência muito grande, e essa resistência vai medir o seu tamanho. Se no primeiro embate você desiste, esse é o seu tamanho. Agora, se você tem um embate, é difícil, mas você sobrevive, significa que você é maior que aquilo ali. E aí você vai seguir para uma nova etapa, e assim vai. Outra coisa importante de vocês saberem, isso acontece não só no caminho espiritual, isso acontece na vida. Por exemplo, eu comecei na academia ontem. Estou num processo de focar muito no meu corpo, de cuidar mais de mim esse ano. Comecei na academia ontem. Eu vi a resistência em 2 momentos. Eu estou vivendo nesse exato momento, você só não sabe, mas eu vou explicar para vocês, que aí acho que fica mais claro para vocês entenderem. Eu ia começar a academia ontem. Estava programado para começar às 4 da tarde. Meu dia enrolou todo, eu saí 15 para 5 para ir para academia. E o meu horário, minha vida é muito regrada com a agenda, porque são muitas atividades, muito trabalho. Mas eu falei, eu vou para academia, eu vou. Esse processo de autossabotagem interno, essa resistência, por quê? Porque eu ia começar um novo hábito saudável, mas que me custaria muito. Então o meu inconsciente criou entraves para que eu não fosse. Se eu venço a resistência e vou, eu sou maior que aquilo ali. A resistência hoje continua, porque eu tô com muita dor no meu corpo, né? Quem já começou a academia alguma vez sabe que dá muita dor, e aí você fica assim, eu não vou não, tá doendo tanto no segundo dia. Você tem que vencer a resistência e ir. Quando você vence a resistência e vai, o que acontece? Daqui uns dias a dor corporal cessa, você consegue continuar malhando. Mas perceba que o quanto no início tudo é mais difícil. Essa resistência você vai encontrar sempre que você quiser crescer de um estado de consciência para outro. Agora, você já viu aquele ditado, para descer todo santo ajuda? Exato. Para subir é difícil, descer é complicado. Para subir é difícil, descer é fácil. Então é muito fácil odiar, perdoar é difícil. É muito fácil reclamar, ser grato é mais difícil. É muito fácil fazer o que se quer. É difícil fazer o que não se quer. E mesmo quando o que não se quer é o certo a ser feito. Então percebam, gente, o quanto nós temos resistência sempre que a gente está crescendo. E aí é um bom indicativo. Se você está tendo resistência a alguma coisa, é sinal de que você está crescendo. Se está tudo muito fácil, muito beleza, você não cresce. E provavelmente você está indo para baixo. É muito fácil ficar embriagado. Difícil é manter a sobriedade. É muito fácil você gastar dinheiro. Difícil é trabalhar para ganhar dinheiro. Mas qual, no final do tempo, te agrega? É claro, gente, que você não vai ficar só guardando dinheiro. De vez em quando você vai gastar. Só que tem que ter equilíbrio. É claro que de vez em quando você vai tomar uma cervejinha para dar aquela relaxada. Mas se você bebe todos os dias e bebe compulsório, você está indo ladeira abaixo. Então, pessoal, é muito importante vocês entenderem que essa resistência, ela faz parte da vida. E o bruxo, ele tem que entender. A vida, gente, é uma grande espiral. O pessoal fala assim, a vida é um círculo. Não, a vida é uma espiral. Você sempre volta no mesmo lugar, um degrau acima, se você tiver ascendido. Senão você fica batendo cabeça ali no mesmo lugar. Então, por que foi difícil, ou está sendo difícil, nesse primeiro momento seu com a espiritualidade? Porque você está indo para um novo patamar. E sempre que você for para um novo patamar, você vai encontrar uma resistência. Interna e externa. E o bruxo tem que estar preparado para isso. Para reconhecer esse padrão e insistir. Entender que o seu tamanho é onde você para.
Se você para ganhando X, se você para aceitando aquilo ali, se você aceita um relacionamento meia boca, é porque você é meia boca. Se você aceita um salário meia boca, é porque você é meia boca. Se você aceita um vício, é porque você é um ser fraco pro vício. Sabe? Eu não estou julgando, eu estou dando uma certeza. Agora, se você ganha X, mas eu vou ganhar 10X, você vai conseguir, porque você acredita e você é um Deus, você tem infinitas capacidades. Então você pode chegar lá, mas se você se conforma aqui é um problema seu. Agora, você concorda comigo que é muito difícil ganhar 10X fazendo tudo certinho na nossa realidade? Mas é possível. Só que o que é mais fácil? Ganhar X e não ter resistência além daquilo ali. Então vamos entender a resistência não como algo ruim, mas como um teste para saber se eu mereço o próximo nível. Entender que ela vai existir no relacionamento, ela vai existir no trabalho, ela vai existir na vida espiritual. Porque tudo é uma coisa só. Entendeu? Acho que sim, né? Acho que foi bem explicado. Comenta aqui abaixo que eu quero ver a sua opinião. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!